Oi, gente, boa noite. Nós estávamos prevendo começar a nossa live às 9, mas acabou a energia. Nós vamos tentar mesmo assim, tá? Sejam bem-vindos, vai chamando o povo. Quem for aqui do bairro provavelmente vai ter dificuldade de entrar. Oi, meu povo. Não é efeito especial não, tá? Nem é live de Halloween. Ai, meu Senhor Jesus, acabou a energia, mas eu dei uma improvisada aqui. Enquanto tiver bateria no computador e na luz de emergência, a gente vai conseguindo, tá? Só aguardar Gabriela entrar. Sejam bem-vindos. Vou tentar abrir também no Facebook. Olá, gente. Se você é daqui do nosso bairro, vai ver que está sem energia. Então você perdoe essa penumbra, mas mesmo assim não se assuste. Tente entrar aí. Olá, povo de Deus. Sejam bem-vindos. A gente aqui não desiste não, viu? Eu não desisto não. Deixa eu pôr mais perto assim, quem sabe fica melhor, acho que sim. Eu não desisto. Se tem alguém que não desiste neste mundo, sou eu. Tá muito ruim? Me fala aí. Vocês estão chegando? Boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite, querido. Deus abençoe. Povo de Deus, tá muito ruim, dá para me aguentar assim, olhando desse jeito. Acabou a energia aqui no bairro e a gente vai tentar. Achei que estivesse economizando. Não, Aloysio, não. Gente, eu nunca pensei em fazer uma live desse jeito, mas a gente vai fazer porque é preciso. Leila, boa noite. Bom, gente, ó, eu tô tentando, tô com uma luz de emergência aqui, ó. Tá o computador ligado bem na minha cara, tá? Não é economia de energia, é porque acabou a energia, tá paga a conta, fique tranquilo. Cadê Gabriela? Vamos ver se ela já entrou. E cadê Gabriela, gente? Muito bem. Ela tem que entrar na live. Vamos esperar. Luz aí. Ó, tô aqui, ó. Vou ficar assim, ó. Vou passar a live assim, ó. Até que ficou melhor, hein, ó. Não é? Gente, acabou a energia bem na hora da nossa live. Vou ficar desse jeito aqui, ó. Ó, até que ficou bom assim, hein? Aqui. Pronto, eu vou ter que dar conta de segurar isso aqui. Há quanto tempo? Alguém sabe me dizer quanto tempo dura uma luz de emergência? E alguém avise Gabriela para ela entrar na live, porque já vai ajudar bastante também. Cadê a Gabriela? Gente, será que ela desistiu da live? Eu falei com ela agora mesmo. Você que está entrando pelo Facebook, seja bem-vindo também. Cuidado para as coisas não cair. Olha, ó o efeito, tá vendo? Pronto. Gente, vocês nem imaginam. Olha o que a gente aguenta na vida para poder fazer você ficar em paz. Não é? Aí o tema da live de hoje é equilíbrio na quarentena. É possível? Desde que não acabe a energia, né? Eu só estou preocupado porque Gabriela não entrou, não aparece, não dá sinal de vida. Onde andará a Gabriela? Pronto. Olha aí, estão cumprimentando até Dona Rosana. Mande um oi, Dona Rosana, que o povo está dizendo oi. Você que está aí no Facebook, não se assuste, a sua imagem ainda é mais escura, mas é porque a gente está tentando manter a live. Eu precisava de um assistente, ó, para segurar isso aqui assim. Alguém que tem o contato da Gabriela, manda um oi para ela, porque eu não consigo mais, porque eu já abri a live, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu, que ela não está entrando. Ou melhor, não está entrando não, né? Tô parecendo atendente de... Ela não entrou ainda, tá? O perfil dela não aparece na live. Muito bem, muito bem. Giovana, você tá aí? Manda uma mensagem para Gabriela entrar, por favor. Muito bem. Desistir jamais, Caroline. A gente vai passar a live assim, ó. Olha só, tô me sentindo blogueiro com luz na cara. Já no desespero, porque a Gabriela desistiu da live. Essa live vai ficar uma comédia, gente.
Olha aqui. Ó, até que não tá tão ruim, hein? Só não pode aparecer. Quem está no Facebook, aguenta um pouquinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu não tô conseguindo acompanhar, essa imagem tá boa. Luz, câmera, ação. Pronto. A gente já foi 6 minutos da live e Gabriela não entrou. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Aqueles que aqueles que vieram porque Gabriela divulgou também a live, sejam bem-vindos também, não é? Para você que está chegando agora, acabou a energia aqui no bairro todinho, onde está a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ao menos nas imediações, nos entornos, já fui verificar isso, né? Não é uma live de Halloween, não é uma live de terror. O tema é equilíbrio. Eu vou fazer assim, ó, equilíbrio na quarentena é possível? Pronto, a live do escuro. A gente viria falar com um tema assim sobre purgatório, né? Algum tema mais polêmico. Senhor Jesus, a internet está muito ruim hoje. Pois é, Juliana. Se aí tá ruim, aqui também. Mas a gente vai tentar, tá bom? Vamos tentar, porque como disse Caroline, a gente nunca desiste. Sim, ontem eu estava no Dalcides, no programa Conta Comigo, lá na Rede Vida. Semana que vem eu vou na quinta à noite e na sexta à tarde, também no Escolhas da Vida. Minha gente, cadê Gabriela, Cícera? Cícera, cadê Gabriela? Olha, apagou o computador e já era. Alguém, em nome do Senhor Jesus, mande uma mensagem para ela. Giovana, tá aqui, Gabriela, apareceu. Em nome do Senhor Jesus. Ela apareceu, fotos para Gabriela. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, você que está chegando. Olá, boa noite. Meu Deus! Aqui, olha, quem não paga a conta de luz, minha gente, será que... Se bem que não, é o bairro todinho, tá? Tô Eu aqui. tô, eu tô achando que a Eletropaulo vai te ligar. Não, não vai, não vai. Tá paga. Eu fui até olhar a conta, mas é o bairro inteirinho. Olha, esse cenário todo aqui é justamente para perguntar: existe equilíbrio na quarentena? Cenário propício para equilíbrio na quarentena, entendeu? Você tá me vendo? Travou aqui. Não, eu tô te vendo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, tá, que eu brinquei e parou. Eu falei assim, eu tô achando que a Eletropaulo vai te ligar. Não, o povo já tinha lançado a campanha Gabriela, cadê você, entendeu? Ah, sim. Não, eu tava tentando entender, porque eu falei a minha primeira live, né? Eu tava falando. E aí eu tava tentando entender como que funciona aqui, reiniciei o celular. Mas agora deu certo, eu Entendi. peço desculpa a todos também. Acho que você já deve ter explicado, né, o que aconteceu. Não, tá tudo certinho. Acabou a energia. Também a gente acolhe quem está aí no Facebook, quem está aqui no Instagram, quem segue os nossos perfis, sejam bem-vindos. Quero pedir desculpa a você por esse cenário macabro da minha parte aqui, mas a gente não escolhe. Eu achei que era melhor a gente fazer a live, o pessoal estava esperando bastante, né, para não desistir de fazer por conta da queda de energia, mas vamos seguindo, tá bom? Eu estou aqui colado com o meu holofote aqui, ó, assim fica até melhor, ó, só que não pode aparecer, né? Pronto, Ah, ó. A gente vai aprendendo a ser blogueiro aqui. pois é, né? Logo numa live sobre equilíbrio emocional acontece um negócio desse pra Não, desequilibrar a gente. eu te mandei a mensagem dizendo assim, vou abrir a live em 1 minuto, apaga a luz imediatamente, entendeu? Aí eu falei, não, 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 mas tá bom. Mas vai dar certo, graças a Deus. Tá dizendo assim, ó, sua família de Itaberaba tá aqui torcendo por você, viu? Ai, beijo pra todo mundo. Obrigada. Então, não, então, gente, vamos lá, seguir com energia ou sem energia, vamos seguir. A gente quer tratar esse assunto que eu acho muito importante, né? A gente quer também abrir esse horizonte um pouquinho, né? A Gabriela eu conheci, ainda era jovenzinha, ela ainda é jovenzinha, mas não era, Ai, não isso, era exatamente. formada, não sabia ainda o que ia fazer da vida, né? Eu me lembro que
ainda havia essa indecisão do que fazer da vida. E hoje está aí, formada, graças a Deus, trabalhando bastante, né? Correndo atrás dos sonhos, dos ideais. Conta pra gente um pouquinho qual é a sua formação, no que você está fazendo especialização. Explica aí pra gente, Gabriela. Seja bem-vinda, né? Depois de toda essa ventania, seja bem-vinda, é uma alegria para mim. Eu te disse isso lá pessoalmente ali no WhatsApp. Você foi querida em aceitar o nosso convite, né? E eu espero que seja uma hora muito gostosa, prazerosa para todos nós. Uhum. Não, eu agradeço o convite também, é um prazer. Eu falei que eu gosto de fazer essa contribuição social, assim, né? De partilhar o conhecimento, porque de nada vale guardar só pra gente, né? Então, Uhum. eu nunca tinha feito, é a primeira vez, e eu falei assim, vamos encarar, vamos ver como que funciona. Então, falando um pouco sobre o meu trajeto profissional, para quem não me conhece, que é do seu Instagram, né? Eu sou Gabriela, sou psicóloga clínica, formada desde 2018. E aí terminei meu curso de psicologia, já emendei numa especialização de saúde coletiva, que é voltada para a saúde pública. Já emendei também no Uhum. curso de extensão em psicanálise, que é a abordagem que eu atuo na clínica. E antes de me formar, eu já atuava, né, na psicologia, trabalhei numa ONG com pessoas que têm deficiência intelectual. Saí de lá, fui trabalhar na clínica da faculdade, atendendo adolescentes, adultos e idosos na psicoterapia individual. E hoje sou uma estudante de psicanálise, estou aí no processo de formação para me tornar psicanalista e trabalho no consultório, né? Desde que eu me formei em 2019, agora eu optei só para ficar no consultório mesmo. Então eu atendo ali em 2 consultórios na Paulista, adolescentes, adultos e idosos. Agora só online, né? Por razões óbvias. É, é. Então já atendi online, mas agora por razões de saúde, né? Todo mundo em casa e atendendo de casa. Então, esse E é é um mais ou desafio. menos o meu trajeto. E é um desafio também, né? Atender online. Eu tenho feito isso às vezes. Algumas pessoas que pedem, que querem conversar, né? Tenho feito Uhum, isso também. E é um desafio, porque a proximidade ajuda a gente a compreender melhor, né? A perceber o que a uhum, pessoa está fazendo, pensando, né? Muitas vezes você não tem a percepção tão próxima, né? Quando você está na live, por mais que você esteja vendo, mas é diferente. Então é um desafio também. A gente exato. aprendendo também a fazer isso, né? É um grande desafio, porque a resolução do CFP, ele decidiu liberar em 2018 já, né? Então é uma coisa muito nova para todos os psicólogos. Na faculdade a gente não aprendeu como atender online, a gente tem um método Uhum. tradicional. E aí logo, né, nesse início já tem essa mudança, né? Todo mundo online. E é como você falou, a gente tem esse contato, mas é da cintura para cima, não dá para fazer aquela análise de Uhum. postura corporal. Mas dá para Exato. trabalhar. A gente vai também usando disso para se aprimorar e para aprender mais também, né? Eu acho que abre um novo horizonte, né? Isso. Mas vamos lá, vamos lá. É o seguinte, a gente tem aí a questão, né? Eu estou vendo o povo entrando na live e deve estar olhando e dizendo assim, meu Deus, o que significa esse padre no escuro de preto? Eu devia ter posto uma camisa fluorescente, né? Mas para quem está chegando agora, é só para avisar que a energia acabou aqui e a gente vai seguir firme mesmo assim no nosso bate-papo aqui. Mas olha, a gente Uhum. está em quarentena, está na dificuldade da quarentena, está nesse tempo difícil de provação, de dificuldade, né? É um tempo que nos provoca, né? E a gente talvez partir do princípio, né? Equilíbrio na quarentena. E talvez a gente entender um pouquinho, na visão, né, da psicologia, na sua visão aí, o que significa exatamente essa questão do equilíbrio e o equilíbrio emocional, por exemplo, né? Para a gente ir se situando, porque não basta dizer manter o equilíbrio se de repente a gente não consegue entender o que é o equilíbrio, né? Como é que eu vou manter um negócio que eu não sei direito o que que é, né? Então, só entender um pouquinho, se você puder partilhar isso com a gente, o que significa, por exemplo, equilíbrio, equilíbrio emocional. Isso, o equilíbrio, a palavra equilíbrio, ela tem uma referência de que na nossa vida como humanos, equilíbrio emocional significa você ter a capacidade de conseguir lidar em vários campos da sua vida, contudo, em meio às diferenças e em meio à mudança. É a capacidade que você tem de controlar tudo isso, independente da mudança e das diferenças que vão acontecendo ao longo da vida. Então, se você trabalha, você estuda, você tem um relacionamento, e você consegue levar isso de uma forma bacana,
significa de alguma forma que você tem equilíbrio, porque você consegue conciliar tudo. Então, é a capacidade de controlar e dominar vários aspectos da sua vida. E aí, emocionalmente, também tem esse significado. E quando é que Levar a de forma gente... saudável, claro. Sim, é isso que eu ia perguntar. Porque qual é o filtro que a gente pode fazer, por exemplo? Isso é uma pergunta até muito pessoal. Qual é o Uhum. filtro que a gente pode estabelecer na gente, né? Porque aí eu não posso fazer isso exatamente por você. A minha pergunta é pessoal. O que que eu posso fazer para perceber em mim, fazer esse filtro exatamente para perceber se eu estou estabelecendo uma relação equilibrada com o meu trabalho, com a minha família, com o namorado, com namorada, com o marido, com a esposa. Como é que a gente pode filtrar fazer esse filtro mesmo, né, de perceber se eu estou vivendo um relacionamento equilibrado? Claro que não é tão simples, nem Claro. rápido, não é assim, ó, olha isso e pronto. Mas algum Uhum. elemento, né, algum elemento que a gente possa perceber das nossas situações. Então, no meu trabalho, estou vivendo uma situação equilibrada, na minha vida pessoal, matrimonial, o meu namorado, a minha namorada, os meus amigos, né? A gente fala tanto em amizade tóxica. Como é que a gente filtra isso, de perceber essa questão do que está equilibrado, dessas relações, atitudes? Como é que eu posso fazer um filtro assim? Não tão profundamente, porque isso aí ia precisar, claro, analisar cada caso, cada pessoa, A gente marca uma sessão, quem quiser, a gente marca. é, mas para a gente perceber, assim, né, alguns elementos que talvez eu possa perceber, tenho de fato uma situação equilibrada diante disso, disso e disso. Eu acho que como você falou, não é assim do nada. Toda relação, todo autoconhecimento. Você está falando muito de autoconhecimento para mim, né? Como que eu Hum, lido nas minhas relações interpessoais, comigo mesmo. Enfim, eu acho que tudo isso envolve construção, é um processo de construção. Então, nas suas relações, é muito importante que você tente conhecer o outro, assim como você tenta se mostrar, conhecer. E quando eu falo conhecer, é escutar. Eu acho que a escuta ela é muito importante em toda relação. Então, para conseguir mediar esse equilíbrio, né? E tentar entender no outro aquilo que mexe comigo e me faz mal. Porque eu falo isso muito na questão do isolamento mesmo, né? Muita gente está convivendo com familiar e de repente não tinha aquela convivência e de repente está todo mundo junto, né? E talvez entender, eu acho que uma coisa é um aspecto até psicanalítico falando, que é sobre a projeção, o que tem no outro que me incomoda. Quando tem algo no outro que me incomoda, ele está se comunicando geralmente com algo seu, tem algo de mim nessa pessoa e que baixa em mim e está me incomodando. E isso vale muito para as relações também. Fala das relações tóxicas, relações abusivas, que não é só na relação afetiva, né? Mas sim na amizade, na família, no trabalho. Então, perceber, né, até que certo ponto você está sendo exigido, se realmente é isso que você quer. Então, acho que a autoanálise é sempre importante. Se você está sobre dominação do outro ou se realmente é aquilo que você quer seguir. Quais são os seus desejos reais? Né? O que hum. você quer da vida? Eu acho que isso é interessante. Tentar escutar sempre também ao outro e a si mesmo. E geralmente aquilo que está desequilibrado, que me incomoda no outro, é porque ele está se comunicando com algo que é seu. Então, eu acho que é uma boa. Já dá para fazer um filtro da gente perceber exatamente isso, né? Agora, o que exatamente, de repente, gera o desequilíbrio em nós? Porque você Então, diz, para perceber o equilíbrio, perceber também aquilo que possa eventualmente me incomodar e tal. Mas o que vai gerando esse desequilíbrio? O contrário inverso, né? uhum. Eu acho que, falando das relações que você estava falando agora, eu acho que muito em excesso, né? Tem uma frase também que é da psicanálise que fala que tudo que é em excesso desequilibra. E eu acredito muito nisso, porque aquela frase até do senso comum que fala, né? Nada demais cresce. Né? Então, geralmente, ou uma coisa muito em excesso, geralmente uma relação, uma cobrança em excesso, não te faz bem, uma situação de que você se sente que está sendo dominado. Então, isso em excesso não faz muito bem. E aí, trazendo para a situação da quarentena que a gente vive hoje, né? Como que a gente sente esse desequilíbrio, eu acho que, assim, trazendo a noção de equilíbrio, que eu falei. Equilíbrio é o quê? A capacidade de controlar
a nossa vida independente das mudanças. E essa palavra controle e mudança tem tudo a ver com o nosso desequilíbrio agora na quarentena, né? Porque a gente percebe que a gente não tem controle de tudo, né? E aí, ao perceber que não tem controle de tudo, a gente acaba evidenciando que a gente está sob controle de algo invisível, que é o coronavírus. E isso gera muita angústia. Então, esse desequilíbrio ele acaba desencadeando sentimento de solidão, de angústia, de desamparo, de desesperança, porque, assim, falando em termos de Brasil, hoje a gente não vive só uma crise de saúde, a gente vive uma crise política, uma crise econômica, e tudo isso faz com que gera muito desequilíbrio e evidencia nossas angústias, né? Acho que coloca em evidência, revela a nossa fragilidade, faz com que a gente lide a todo momento, ou a maior parte da quarentena, com a falta. Se a gente parar para pensar, a angústia ela está muito envolvida com a falta que a gente tem, né? Falta de rotina, o emprego que muitos perderam, ou teve que se readaptar a uma nova forma de trabalhar. Então, eu acho que o desequilíbrio, principalmente agora na quarentena, tem muito a ver com a questão de a gente lidar com a falta o tempo todo, e aí desencadeia todos esses sentimentos negativos. Eu acho que potencializa, né, algumas coisas que a gente até vivia, né, algumas Exato. ausências que a gente tinha, né, de repente eu já não estava muito feliz com alguma coisa, mas eu ia compensando com outras coisas Exato. dentro da minha vida, né, então isso aqui não estava muito bem, né, eu digo assim por mim, a gente percebe isso, isso aqui não está muito bem, mas aí eu tô super bem nisso aqui, então uma coisa compensa a outra, né, talvez uma coisa ia tapando os buracos, né? Dizendo popularmente, não é? Exato. A Mas gente aí consegue se agora, livrar de algum jeito. e agora a gente ficou com aquilo que a gente de fato tem. Então, e o que a gente tem nesse momento parece muito pouco. E às vezes o problema é que o que ficou é justamente aquilo que era aquele buraco mal tapado, né? Às vezes o que ficou é exatamente isso, e a gente tem que lidar com isso, é bastante difícil, né? Bastante complicado. Exato. E aí entra a angústia, porque agora a gente tem tempo para pensar. Uhum, Geralmente a gente não para pensar, né? E uhum. aí quando a gente para pensar, a gente precisa lidar com a nossa fragilidade e as limitações, né? E aí a gente não tem tanta coisa para compensar assim. Hum. Então É, não é eu nem, acho que evidencia não é e nem- não é- revela e potencializa, como você falou. Não é nem que a gente não para, a gente faz questão, às vezes, de não. Não é nem porque não consegue ou porque não tem tempo, a gente faz questão de não precisar pensar, né? De não precisar Uhum, avaliar, né? uhum. Eu acho esse tempo tem sido também desafiador por isso. A gente está sendo obrigado a olhar alguns lugares que a gente não queria olhar, né? Então, Sim, de fato, é um desafio, por isso gera às vezes esses altos e baixos, né? Essa questão, muita gente com muito medo, né? Isso eu vejo, muita gente com muito medo. E quanto, Gabriela, desse medo, o que você pode dizer? Quanto o medo, por exemplo, tem autoridade, poder, autonomia sobre a possibilidade do desequilíbrio, né? Porque acho que isso todo mundo está se sentindo meio amedrontado, né, nesse momento. Todo mundo está, uhum. de alguma forma, ou medo de alguém ficar doente, ou medo de perder o emprego, ou medo de não voltar a trabalhar, ou medo que isso demore. E isso vai fazendo algumas bagunças dentro da gente, né? Não sei se isso faz sentido, se do ponto de vista da psicologia, como é que a gente pode olhar isso? Porque a gente está sendo metralhado com possibilidades do medo, né? A gente está Não. sendo cutucado de muitas formas a experiências junto ao medo. Então, Uhum. como é que a gente, quanto você diz assim que o medo tem autoridade sobre ou capacidade de nos desequilibrar e de que maneira talvez porque a gente sempre vai ter medo, né? Isso aí é inerente, não dá É para dizer humano. um ser humano sem medo é um psicopata, né? Então, segundo eu até já ouvi outras vezes, e a gente estudou isso na faculdade até, um ser humano sem medo vira um psicopata porque ele não tem limite, né? Ele não tem valores, ele não tem referências, tal. Uhum. Mas Não como tem. trabalhar essa questão aí?
Eu acho que só trazendo um pouquinho do que você falou, que fez bastante sentido para mim, a gente tem um tempo, mas a gente não quer olhar, né? Isso tem muito a ver com a negação também, que é um mecanismo de defesa nosso, de Hum, evitar entrar em contato com aquilo, então a gente vai compensando com outras coisas. E aí, como que o medo entra nessa história, né? Qual que é o perigo dele em excesso em relação ao medo? Na visão da neuropsicologia, eu vou explicar de uma forma didática aqui para as hum, pessoas entenderem. Mas como que o medo ele funciona no nosso cérebro? É como se a gente tivesse uma tela em branco e quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente joga aquela cena naquela tela em branco. Então, aquela tela em branco, ela começa a produzir aquele medo como se já estivesse acontecendo. Então, é assim que vai acontecer no nosso cérebro. E aí, quando em excesso, é muito perigoso, porque, de repente, você começa a coordenar, isso começa a coordenar o seu comportamento e as suas ações em volta daquilo que a sua cabeça está acreditando, que é apenas um medo, mas o cérebro ele não sabe dizer o que é da verdade e o que é da mentira. Então, o seu corpo ele começa a acreditar, começa a coordenar as suas ações, e isso é perigoso por quê? Porque isso te deixa mais vulnerável e te limita para acabar tendo mais repertório, de construir repertório para lidar com essa crise, por exemplo. Então você fica ali sob controle do medo, o seu cérebro entende que é aquilo, então começa a coordenar suas ações e seu comportamento e te deixa mais suscetível, né? E mais vulnerável até de forma imunológica mesmo falando, a doenças, a que você não reagir, né? A não ter capacidade de enfrentar a situação. Então, o medo ele é muito perigoso nesse sentido, entende? Não sei se deu para sim, entender. É sim. aquela frase, padre, já ouviu falar assim, nossa, eu fiquei com tanto medo que isso acontecesse, que acabou acontecendo? É, Geralmente, quando depende só da gente, é porque o nosso cérebro ele entende. E aí você começa, de alguma forma, a se direcionar para que aquilo aconteça. você torna verdade algo que não necessariamente precisaria ser verdade, né? Isso, É, e torna real algo que era do imaginário. essa questão da lousa branca é interessante, porque qualquer coisa que você puser na lousa branca vai aparecer, né? Então pode ser Uhum, uma verdade, como pode ser uma inverdade. Agora, exato. do ponto de vista assim, daquilo que é concreto, por exemplo, né? A gente vê, eu vejo assim, eu tenho feito lives de manhã, de tarde, à noite, e todo mundo se coloca diante desse medo, desses enfrentamentos, porque assim, a possibilidade existe, ok, né? A lousa branca está ali, eu posso colocar alguma coisa ali ou não, mas Uhum, existem algumas coisas que estão muito próximas de nós, né? Muito próximas da nossa vida, no sentido que, por exemplo, a possibilidade do vírus. Então, como é que eu convivo em paz com isso? Claro, usando máscara, passando álcool gel, tal, mas internamente, sabe? Aquele medo, né? O pavor que a gente anda, o medo de uhum, encostar em alguém, né? Essas coisas. E eu acho que isso vai causando um desequilíbrio emocional, inclusive, né? E aí uhum, você não quer mais sair, tem medo de sair, tem medo de fazer, tem medo de ficar. E isso vai gerando aí um problema. Eu acho que esse desequilíbrio vai acontecendo não só por aquilo que é irreal, mas também uhum. diante daquilo que a gente tem diante de nós, né? Que não é tão irreal. A gente tem um vírus, a gente tem Sim, é uma realidade. possibilidade, né? Possibilidade concreta do desemprego, possibilidade concreta de perder alguém da nossa família, possibilidade. Uhum. Então, essa euforia que a gente vai criando dentro da gente vai gerando esse desequilíbrio, né? Como é que a gente consegue lidar? O que que você diria, por exemplo, para a gente lidar com isso? De que forma enxergar? Por exemplo, eu sei que eu posso pegar o vírus, né? Isso é um fato, não dá para me enganar se eu não me cuidar, se eu sair, se eu ficar. Então, a gente já sabe talvez como pegar, né? Existe essa possibilidade. Agora, como enfrentar essa dimensão desse medo para não perder a racionalidade, sabe? Para não deixar a sabedoria, né, de lado e ficar só com medo. Que coisas ou elementos a gente pode trabalhar em nós? A gente vai ter que enfrentar a pandemia, tem que enfrentar talvez o desemprego, tem que enfrentar alguém. Você vai cuidar de alguém de repente que está com vírus. Aqui na paróquia a gente tem muitas pessoas que foram infectadas. Então, mas como trabalhar isso, né? Acho que isso é bacana também a gente falar, porque não é algo só tão irreal, né? É presente, Sim, tá muito vivo perto da é um gente, né? fato. É um fato.
Eu acho que, assim como eu acabei de falar do medo, veja bem que eu falei sobre o excesso, cuidado com o excesso. Porque sentir medo é natural, é humano, é instintivo, né? Não tem nenhum Uhum. problema você sentir medo. E o medo, até certo ponto, ele é protetor também, né? Porque imagina a gente viver sem medo também, que bagunça que não seria a sociedade. Então, sentir medo de uma forma dosada agora é importante também para você se proteger, para você proteger o outro. Então, o medo ele também é um fator importante agora. E a questão é o excesso de fato. Então, o que que eu digo para tentar manter o equilíbrio? Então, esse medo, o medo saudável eu tenho medo, então eu vou usar máscara, então eu vou me higienizar para sair, né? Então eu vou evitar sair, vou sair realmente só quando precisa. Então, o medo até esse ponto, ele é interessante. O medo ele começa a ser um agravante, algo ruim, quando você começa a ter muita obsessão em cima daquilo e, de repente, se você não consegue dosar isso, a gente vai passar por essa crise. O coronavírus, uma hora, vai acabar, vai achar vacina, mas é muito importante as pessoas se atentar que talvez a gente saia de uma crise para entrar numa outra crise. De repente Uhum. você desenvolve uma depressão, um transtorno de ansiedade. Então, eu acho que até certo ponto é importante. E aí, como que eu doso isso, né? Eu acho que é muito importante as pessoas começar a pensar nesse sentido, o que que eu posso fazer, né? Quais são as minhas possibilidades? Então, tem uma reflexão que eu acho bem interessante, que imagina que você tem duas caixas, né? Caixas de possibilidades. Então, numa caixa você tem higienização, usar máscara, sair só quando eu posso, não posso visitar o meu amigo, não posso visitar os meus familiares. Essa é uma caixa, né? E tem uma outra caixa que a gente tem um monte de dúvida também. Quando que a quarentena vai acabar? Será que o SUS vai dar conta, né? Será que quando vai crachar a vacina? Essa é uma outra caixa. Essa outra caixa, ela não é sua. Entende? Essa primeira caixa ela é sua, essas são as possibilidades que você tem. Então, você tentar racionalizar isso e tentar saber o que que você pode fazer, eu acho que é importante quando as pessoas elas se responsabilizam, porque a gente está numa crise que depende muito da gente sair dela também de uma colaboração coletiva. Né? Não é só uma ação sozinha do governo, da saúde, enfim, depende também de ações coletivas. Então, fazer a sua parte, saber que você está fazendo tudo que está dentro das suas possibilidades, faz você sentir que você está colaborando para sair daquilo o mais rápido possível. Então, eu acho que é importante as pessoas pensar o que está dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer. E aí você trabalha com isso. A caixa que é do outro, você deixa para o outro. Mas acho que esse é o problema, né? A gente tem que pensar junto com o outro também, né? Isso é complicado, porque eu Sim, sei o que estou fazendo, mas eu não sei direito o que você está fazendo. E o que nós fazemos ajudará a todos nós, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber nesse momento que a gente não deixa de fazer a nossa parte na possibilidade de que o outro não esteja fazendo, né? Ou eu não só faço a minha parte a partir do momento em que o outro, de repente, faça, né? Então, a gente não se condicionar também, porque isso gera também, acho que, muito conflito, né? Quando você falou isso, nem tudo depende de mim, eu acho que o assombro, às vezes, para a gente é isso exatamente, né? É, a Nérica está escrevendo assim, difícil não abrir essa outra caixa. É difícil, né? É difícil. Mas a gente vai fazendo uma escolha. Acho que foi a Raíssa que escreveu. Se a gente vai abrir momento para perguntas, sim, a gente vai abrir algum momentinho ali para perguntas, né? Então, é legal que vocês possam fazer perguntas daqui a pouco. Tá dizendo assim, cuidar do próximo também, acho que isso é bacana. E a gente perceber sim. essa relação, inclusive, né? Que mesmo à distância, eu ouvi uma expressão logo no início da quarentena, que foi algo que me consolou muito, porque na época, no início da quarentena, meu pai estava doente, depois ele até veio a falecer, mas e eu não estava visitando ele. E aí alguém disse isso, e eu tomei isso para ele, né? Disse assim, nesse momento, estar longe é uma forma de amar, né? Então são escolhas até confusas, difíceis, né? Porque eu me ausentei da pessoa dele, mas o fato de me ausentar da pessoa dele era uma maneira de amá-lo, né? Porque eu, como eu estava Uhum. sempre em contato com muita gente, em contato com muitas pessoas, tinha ficado resfriado e tal, e aí eu ouvi isso, isso me confortou, né? Porque às vezes nesse momento de crises, né? Algumas coisas que parecem meio irracionais são as decisões e as escolhas certas, né? Então, quando eu ouvi nesse momento estar longe
estar distante é uma forma de amar, isso foi um conforto também para mim, né? Foi bom, foi bom. E é isso, Sim. eu acho que é interessante a gente perceber isso. Essa questão das duas caixas é interessante, é realmente muito difícil, né? A gente não abrir a outra caixa, é muito difícil, né? A gente conseguir não abrir, acho que a gente vai lá, dá uma espiadinha e fecha, vai dar outra espiadinha e fecha de novo. Mas eu penso Uhum. assim, Não, tudo fala. bem você até querer pegar na caixa, mas importante sempre você cuidar da sua, priorizar aquilo que está dentro da sua possibilidade. E quando a Acho que gente abre, e quando a gente abre a caixa, viu o que tem lá dentro, bagunçou tudo, o que que a gente faz? pega a sua caixa, bagunçou porque como não te pertence, você não sabe lidar. É muito difícil a gente saber lidar com algo que não é nosso, né? Uhum. Então, se não te pertence, então deixa para quem pode resolver. Eu sei que é muito difícil, né, lidar, porque são questões. Essa outra caixa dessas dúvidas envolve a nossa vida também, né, de alguma Uhum. forma. Não há como. Só que é aquilo, né? Tentar priorizar aquilo que você pode agora, né? Você falou também, eu estou fazendo, mas talvez o outro não esteja fazendo. Mas veja bem, é o outro, né? O que eu posso fazer sempre dentro das suas possibilidades. Por mais que você queira mexer na caixa, por mais que você. Eu acho que a caixa tem muito a ver com informação também, né? À medida do possível que a gente vai passando, sempre essas outras dúvidas. Sistema de saúde, quando acabar a quarentena, a gente vai entendendo através da informação. Então, é isso que a gente pode fazer, é acompanhar e tentar ouvir quando vai sair isso. Mas é uma coisa que não depende da gente. Então, talvez a gente acaba mexendo na caixa do outro, com aquilo que a gente não sabe lidar, e acaba nos confundindo com aquilo que a gente pode fazer. Eu acho que isso é o ponto. Tentar Uhum. não se confundir, né, com o que é do outro e com o que é seu. Porque aí você fica perdido e te atrapalha, né? Isso é fato. A fato porque a gente vai perdendo a razão mesmo, né? A sabedoria, a consciência, a ciência sobre aquilo, né? E eu acho que Uhum. isso o grande desafio, acho para todos nós, né, está justamente nisso, em caminhar na direção do equilíbrio. E quando perdemos o equilíbrio, reencontrar. É possível, não é? Reencontrar o equilíbrio. É sempre possível, né? Eu acho que isso não é uma questão, né? Que não se trata de não ser possível, penso. Acho que é sempre, não é? É sempre possível, né? Encontrar de novo o equilíbrio, não. Ou há momentos em que a gente não vai conseguir. Você está Oi, ouvindo? padre, travou aqui o meu. Deu uma travada. Agora você está me ouvindo? Não. Tá? Não tô conseguindo entender. A sua voz, ela tá mexida, sabe? Para mim está super bom aqui. Você não está me ouvindo bem? Não, né? Oi? Oi, eu te ouço bem. Agora melhorou um pouco. Eu Tá. escutei a frase completa. Eu te ouço bem. Tá. Não, é que eu estava dizendo assim, a questão, eu acho que o desafio é, primeiro, manter o equilíbrio. Tá ouvindo bem? Não. Eu não tô conseguindo te escutar. Será que só eu que tô com esse problema? Acho que é, porque até o Wesley está escrevendo assim, aqui tá normal, para mim tá muito bom, assim. Agora ficou normal pra mim. Tá. Ah, então tá. Eu acho Desculpa, eu assim, não entendi. Não não, peguei. a questão, acho que o ideal é sempre manter o equilíbrio, mas é a gente perceber em que momento e como, quando a gente perde esse equilíbrio, de não se entregar a isso, né? Acho que esse está sendo o desafio nesse momento, porque a gente está sendo, de muitas formas, como eu disse, né? Tentado, cutucado a perder o equilíbrio, e às vezes a gente Uhum. perde, mas não se deu conta, inclusive, de que perdeu, né? Por isso que no comecinho da live eu até perguntei, como é que a gente faz para perceber quando há o equilíbrio, quando há o desequilíbrio, né? Quando a gente está perdendo esse equilíbrio e precisa retornar, então também perceber nesse sentido. Agora, a questão me parece que é importante também a gente trazer, assim, é, quando a gente perde, o que fazer praticamente? Diante de uma questão prática, assim, abri a caixinha que não era minha, vi o que tem lá dentro, fiquei confuso, me perdi, estou me sentindo enlouquecido, estou com vontade de abrir a janela e sair correndo.
o que fazer? Porque eu não posso sair correndo, não posso abrir a janela e gritar, entendeu? O que fazer praticamente, assim, concretamente, o que você diria? Eu acho que todos nós individualmente, nós temos as nossas estratégias vitais, né? Para saber aquilo que traz prazer, saber aquilo que nos faz bem. Então, eu acho que é importante as pessoas desenvolverem estratégias de enfrentamento para esses momentos. Quando eu pensar isso, o que é que eu vou fazer, né? O que é que me faz bem? Sempre colocar um contraponto. É claro que a gente, às vezes, está falando de muitas pessoas, padre, que não tem esse controle por já ter algum transtorno psíquico, né? Então, essas outras pessoas que não conseguem, de repente, que mesmo que tentam, que vejam todas as lives e falam, poxa, eu não consigo seguir isso que está falando. É importante você entender o seu limite também e procurar um profissional de saúde. Eu acho que isso é muito importante falar, que não são soluções mágicas, que é uma construção que você vai tentando sempre. Então, são dicas que a gente dá aqui, mas uma coisa muito importante, que acho que provoca muita ansiedade mexer nessa outra caixinha que não é nossa, né? Ter várias perguntas e não ter resposta. Então, uma coisa muito importante, até eu gravei um vídeo sobre isso, é trabalhar a nossa respiração. Isso é muito prático, isso dá para todo mundo fazer. Então, a ansiedade, ela tem muito a ver com a respiração. Então, se você tem uma oportunidade, eu estou dando dicas aqui, mas eu sei que tem várias realidades. Eu tenho 5 mil seguidores, você tem 15, então a gente tem a oportunidade de falar para 20 mil pessoas. Nem todo mundo está aqui, claro. Mas cada um tem uma realidade diferente. Talvez o que eu fale para um não sirva para o outro. Mas eu acho que um aspecto natural da gente trabalhar em forma prática é sempre a respiração. Então, hoje você está em casa, se você conseguir fazer um exercício de respiração diariamente, isso ajuda muito contra o estresse e diminui muito a ansiedade. E até nesse momento mesmo que você tem ali o momento de querer mexer na caixinha, gerou um estresse, então faz um exercício de respiração, isso ajuda bastante e você acaba desenvolvendo, né, sua própria técnica de enfrentar. Poxa, quando vier isso na minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para um amigo? Eu vou ligar uma série? Aí realmente eu quero parar para pensar nisso, quero escrever? Então, veja qual é a melhor forma, porque hoje, assim como antes da quarentena, a gente tem um excesso de informações, né? A todo tempo a gente tem várias soluções do que fazer nessa quarentena, XY, mas é aquilo que você falou, né? A gente precisa pensar, mas a gente não se dá esse tempo, a gente acaba fazendo outras coisas. Isso acaba acontecendo muito na quarentena e por conta desse não enfrentamento, de não entrar em contato consigo mesmo, acaba gerando sempre alguns conflitos, né? Hoje é a quarentena, vai acabar a quarentena, vai acontecer uma outra questão. E aí você não resolveu isso. Então é importante pensar nisso agora. Entendi. Não, é interessante, né? Porque a gente percebe também o caminho que a gente tem que percorrer, porque não vai acontecer também por acaso, né? Nem o desequilíbrio veio instantaneamente, nem o retorno ao equilíbrio vai acontecer também sem que eu tome a decisão para isso, né? E eu acho que é importante Exato. a gente também perceber isso, né? Tomar a decisão para que o equilíbrio aconteça, justamente. Não Sim, é? sim, Nada é exato, exatamente instantâneo, né? Não foi da noite para o dia, exato, ou é da noite para o exato. dia. Não, né? É uma construção. E essa época, ela é muito difícil para todos nós, né? É uma crise que mexe com todas qualquer nível social está sendo abalado nessa forma. Alguns mais, outros menos. A gente sabe disso. Só que eu fico pensando muito nessa mudança abrupta, né, de rotina que a gente teve. E eu fiquei, até quando eu estava construindo a pauta, pensando que essas fases que a gente está há mais de 2 meses de quarentena, né? Então, essas fases que a gente está vivenciando desde lá do comecinho de março, ou finalzinho de março, não Mas, lembro, março, né? mas, A gente está vivenciando as fases do luto, praticamente, porque quando a gente perde alguém, tem as fases, né? Primeiro você nega, primeiro você não quer acreditar naquilo, não é possível, depois você sente raiva. Então, por que justo nesse momento, quantos projetos não tiveram que ser pausados ou terminados? Então, você começa a ter aquele senso de injustiça, né? E aí depois você entra naquela barganha que é tentar negociar com você mesmo, por quê, racionalizar. A religião ajuda muito nisso também, né? Tentar buscar um sentido. E aí depois dessa barganha, você, no caso da depressão, você entra num estado de depressão dentro do luto. E nesse momento também de quarentena, muita gente pode pensar nesse aspecto de depressão, porque em algum momento as pessoas ficaram deprimidas.
Assim, eu acho muito difícil que alguém nessa live, em algum minuto dessa quarentena, não tenha se sentido com desesperança e deprimido. E aí, depois dessa fase do luto, a gente espera que a pessoa saia do estado da depressão e chegue na aceitação. Então, muitas vezes, o que gera o desequilíbrio na quarentena, o que é que eu quero dizer com isso? É a dificuldade das pessoas aceitarem essa realidade, né? Uhum. Quando eu falo aceitar, não é deixar de se sensibilizar com as coisas ruins que estão acontecendo, não é se acomodar, porque é diferente de aceitação, mas aceitar no sentido de aceitar que isso é uma realidade, isso existe, e quanto mais rápido você aceita, mais rápido você consegue desenvolver ferramentas para te dar suporte para lidar com essa situação. Então, eu acho que a aceitação é um ponto importante para ter mais equilíbrio nessa quarentena. E a gente perceber que o aceitar não é gostar, né? Porque às vezes Exato. a gente associa o gostar ao aceitar ao gostar, e não quer dizer nada. Uma coisa não quer dizer a outra, né? Aceitar que isso está acontecendo e que nem tudo depende de mim não significa gostar disso, né? Não quer dizer uma coisa não é a outra. E às vezes a gente faz essa confusão muito facilmente. Parece que aceitar uma coisa é gostar daquilo, e não tem nada a ver, né? Reconhecer o que está acontecendo é uma coisa, e gostar do que está acontecendo é outra, né? Mas não sei, acho que a gente podia abrir para as perguntas, a gente já está aí, olha, 45 minutos, e aí a gente pode ver, a Raíssa, está aí, Raíssa, que falou que queria fazer alguma Eu não consegui pergunta. enxergar direito, eu estou de longe, então deixo para você ler os comentários. A Lia está dizendo assim, não aceito ficar longe da minha família, o que é bem difícil de fato, né? Sim. É bem difícil, mas é aquilo que eu disse, né? Nesse momento, a renúncia do estar junto é uma forma de amar, né? Então... e aquilo que acho que é importante falar, que o isolamento social, ele é físico, ele não é afetivo. Então, isso não impede de manter os vínculos, né? De fazer uma ligação, de fazer uma videochamada. Exatamente. A Raíssa tem pergunta, Raíssa? Ela está aí, sim. Ela tinha perguntado se a gente ia abrir para pergunta. Se você tiver uma pergunta, povo, pode mandar também. Quem tiver no Facebook, eu tento ler aqui. Hoje eu não estou conseguindo ver pelo computador por causa da queda da energia, mas eu estou vendo pelo celular. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para nós. Ai, chegou a luz, gente. Olha que maravilha. Na hora das perguntas, olha só que simbólico. Na hora das perguntas, olha, quero trazer luz ao seu caminho. Exatamente. Pronto, antes tarde do que nunca, né? Exato. Muito bem, mas se você tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta, será interessante, porque talvez ajude também a manter, né, esse equilíbrio. A gente sabe que está todo mundo passando muita dificuldade, muitas situações difíceis. Não está fácil, né? E eu acho que não é ruim também, Gabriela, a gente percebeu o seguinte: não é errado a gente não gostar do que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente se sente mal também, né? Sobretudo a gente que lida com a fé, com a questão da religião, às vezes vão dizer assim, nossa, mas você está reclamando disso, parece que você não tem fé. Acho que uma coisa não está ligada à outra, né? O fato de estar incomodado com o que está acontecendo, né, não quer dizer que eu não tenha fé. Ao contrário, eu acho, inclusive, né? Do ponto de vista da psicologia, isso faz sentido ou não? Não, faz todo sentido. Na verdade... Estar incomodado com o que está acontecendo significa que eu estou desequilibrado? Não, né? Não, eu acho que incomodar com a situação, eu acho que é natural, porque a vida de todo mundo está sendo afetado, não é algo agradável, né? Eu acho que é importante você pensar se é um sentimento de culpa, se é um sentimento de incômodo. Eu acho que é muito importante se atentar a isso. E a fé, falando da psicologia, assim, fé significa acreditar. Então, a fé nesse momento, dependendo de como você usá-la, ela pode ser um grande apoio, né, nesse momento. Então, se você acredita que vai passar por isso, e claro, sempre se pautando nos dados de realidade, de que você tem fé, você acredita, só que isso também depende de ações práticas para que aconteça, né? Então, eu acredito que a fé ela é importante, sim, nesse momento. Se você usa ela de uma forma positiva, né? No sentido de acreditar que vai dar certo, que vai passar por isso, que é possível se readaptar.
trabalhar a sua resiliência, né? Então, acho que resiliência tem muito a ver com fé, tem muito a ver com acreditar, independente das circunstâncias. Então, eu acho que a fé ela é muito importante. Eu acho que ela é fundamental nesse momento, né? Exatamente, exatamente. O Wesley está perguntando assim: como buscar o equilíbrio das emoções diante de dias atarefados? Como encontrar equilíbrio de emoções, sempre pensando no ambiente da quarentena, tá? Como encontrar, como encontrar o equilíbrio das emoções diante de dias atarefados, ou seja, não é alguém que tem o dia todo para pensar naquilo, tem que conviver com aquilo, mas não tem o dia todo para pensar naquilo. Uhum. Ele quer saber como lidar com as emoções quando tem muita coisa para fazer. Acho que se eu estou entendendo, sim. Quer dizer, como se manter equilibrado diante de um monte de coisas para fazer, entendeu? Uhum. Eu acho que uma coisa para se manter equilibrado é se ele tem um monte de coisa para fazer, ele tentar estabelecer se realmente dá para ele fazer tudo que ele quer naquele momento, né? Se realmente é necessário, porque muitas vezes a gente tenta fazer tudo, essa questão do controle, né? Tem muito a ver com a questão do controle. E aí a gente acaba não conseguindo estabelecer uma prioridade e pode acabar se estressando muito, né? Nesse momento. Então, acho que é importante para manter a questão emocional o que realmente eu preciso fazer agora, o que dá para esperar, para não saturar também essa pessoa, né? Eu acho que é um caminho interessante. Porque eu acho que a gente já está muito pressionado, né, por muitas coisas. Sim, E se a exato. gente ainda se Uhum, pressionar que tem que dar conta de tudo, a gente vai sofrer mais do que devia, inclusive, né? Não sei. Isso exatamente. A me parece cobrança, algo né? Não se cobrar tanto. É E aí importante, eu as acho, pessoas não se acho cobrando que muito. isso leva a gente à pergunta também da Thay, ela está dizendo qual o exemplo prático de ações que podemos tomar para manter o equilíbrio. Então, acho que um pouquinho você já falou disso, mas que ações Uhum, práticas? Você falou da respiração, falou o que você falou agora sim. foi bacana, né? A gente filtrar o que é absolutamente essencial, imediato, que dá para esperar um pouco, né? Uhum. Eu acho que falando de ações práticas do dia a dia, tem muito se falado em a pessoa colocar uma rotina, né? Estabelecer uma rotina. Porque estabelecer rotina não é só que você vai ter um monte de atividades naquele dia, mas isso vai influenciar no teu sono, né? Isso vai influenciar no teu horário, na tua alimentação. Então, estabelecer rotina é importante. O excesso de informação também, o quanto que você tá pegando de informação no seu dia, né? Porque eu tenho visto, né, algumas indicações dos profissionais que 2 vezes ao dia é o suficiente, porque mais que isso você vai perceber que está se repetindo, né, as informações. Uma outra dica prática é cuidado com as fake news também, eu acho que é importante se atentar a isso, sempre se pautar em veículos de credibilidade, a própria OMS, né, que sempre está fazendo coletivas. A questão da culpa, não sentir culpa, de repente você decidiu começar a faculdade em 2020, você queria fazer presencial e de repente tem que fazer online. Então, nossa, mas por que justo esse ano? Então, não sinta culpa, você não tem culpa, é uma crise global, né? Todo mundo está passando por isso. Então, acho que a culpa, o se cobrar também, muito se fala de, tente produzir, faça alguma coisa. Você não precisa produzir, tá? Tem 2 meses de quarentena, eu tô fazendo a live só agora, meus amigos já fizeram uns 10 por aí. Então, cada um tem o seu tempo, cuidado com quem mora com você também, porque ele também está passando por mudanças, ele também está numa quarentena, então cuidado com essa cobrança e a cobrança do outro, né? Então, acho que são algumas coisas práticas do dia a dia. Você falou na quarta-feira, né? Eu assisti a live sobre a importância da atividade física. Quem consegue também é uma questão muito importante. Por quê, padre? Porque todas essas coisas que eu estou falando aqui, às vezes pode parecer mera opinião, que eu acho que é importante para o outro, mas não é. São dados científicos, porque nosso comportamento, ele não é emitido apenas assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Tudo isso envolve comunicação neural, né? Substâncias químicas que está todo o tempo ali trabalhando para que você faça as coisas que levam você a ter ações. Então, por exemplo, uma grande problemática agora que a gente pensa pós-quarentena é como vai ficar a saúde mental, né? E a gente pensa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí logo também vem depressão, taxas de suicídio. E aí todas essas questões, esses transtornos, ele tem a ver com alguns neurotransmissores, que é, por exemplo, a serotonina, a dopamina,
ocitocina, né, endorfina, e todos esses neurotransmissores, eles trabalham em comunicação para que você viva de uma vida saudável. Essas dicas que eu estou dando faz com que estimule a produção dessas químicas no cérebro. Então, se você está alimentando, né? Como que você está alimentando o seu cérebro? Se você está alimentando, fazendo essas pequenas coisas, tentando fazer coisas prazerosas, tentando não se saturar com um monte de coisa, você também está alimentando o seu cérebro de uma forma saudável para você não entrar numa depressão, numa ansiedade. Então, todas essas dicas têm muito a ver também com esses neurotransmissores que influencia, né, na nossa capacidade de lidar com a vida. Então, todos eles têm a ver com bem-estar, humor. Então, acho que é só um dado para as pessoas entenderem o quanto isso é importante, né? Não é somente fazer uma coisa, é com que você está alimentando o seu cérebro. Não, eu vivi muito essa experiência toda aí, porque eu tinha feito 1000 planos para o ano, eu sou uma pessoa ultra ocupada, sempre com 1000 coisas na cabeça, pensando aqui, mas já fazendo lá. E aí eu me senti muito culpado, porque eu tinha muita coisa legal pensada, muito projeto para a paróquia, para a juventude. A gente começou em fevereiro um projeto grande para a juventude da diocese e naufragou isso tudo, porque não tem como fazer presencial, não vai funcionar, né? Era uma coisa que dependia do encontro, da partilha e tal, e assim, eu me cobrei muito. Então, isso que você falou é verdade. E a cabeça fica muito cansada, você fica esgotado, se sentindo culpado, você se sente culpado por uma coisa que você não fez, né? Depende E de aí, você, né? e a gente fica assim, mas era tão bom, ia ser tão legal, tão bacana. 30.000 coisas que eu tinha pensado em 2 meses aqui para a paróquia, ia ser agora vem festa do padroeiro, então tinha muitas coisas que, sabe, eu tive que lutar, isso é fato, lutar para primeiro não me sentir culpado, depois não ficar tentando sofrer com um negócio que eu vou ter que fazer depois, não tem jeito, né? Não tem jeito. Sim, né? Mas Tenta pensar que é um bônus para você fazer melhor ainda lá na frente. isso exatamente. Eu falei assim, se já ia ser bom agora, o ano que vem vai ser 2 vezes bom. Olha, eu acho que a gente tem um tempinho, tem que ser mais ou menos respostas mais objetivas, mas o Jean está perguntando, na atual dificuldade que estamos, temos os profissionais de saúde, temos os profissionais de saúde. O que devemos fazer? Ele está falando na condição de profissional de saúde. O que fazer para não levar essa preocupação para a nossa vida pessoal? Tem jeito isso? É, tem, eu acho que assim, levar para a vida pessoal, eu acho que as pessoas acabam levando por uma questão de empatia mesmo, né? Eu acho que a gente, quando tem empatia, a gente vê no outro, imagina como seria com a gente, ainda mais agora, né, nessa situação, porque ontem era um caso na televisão, né? Hoje já é um caso perto da gente, então isso mexe muito com a nossa cabeça. Fica difícil se distanciar daquela coisa, o profissional e o pessoal. É muito difícil de fato, Jean. Mas eu acho que é aquilo que eu falei da caixinha, né? O que está dentro das suas possibilidades? O que você pode fazer para proteger o outro também? Eu acho que e tentar usar esse momento de, se você sente que pode fazer mais por outro, o que você poderia fazer? Eu acho que a solidariedade também nesse momento ele é muito importante para fazer a gente se sentir melhor. Padre, sabe que a gente vive uma crise assim, em diversos aspectos, então você se responsabilizar por aquilo que você pode fazer, né? Eu acho que é muito importante. Então, o que você pode fazer, Jean? Você está fazendo? Tá tudo certo, né? Se não, eu acho que é esse caminho, né? E não tentar se responsabilizar por aquilo que não é seu, porque aí acaba te gerando um conflito que de repente aquilo que você pode fazer, você não consegue fazer direito, né? Por estar preocupado com outras questões. Acho que é uma coisa que você falou, nesse momento a gente não pode se cobrar tanto, né? Isso vai fazer muito mal. Né? A gente não pode se cobrar tanto se não está dando conta, se não está conseguindo. Tem também paz em relação a isso, né? E depois a Raíssa está dizendo assim, o desequilíbrio pode ser potenciado nessa quarentena. Acho que você falou um pouquinho disso, né? Que sim, né? A Érica, que você conhece bem também, está dizendo de que forma posso ajudar as pessoas que moram comigo a enfrentar suas angústias e ansiedades nessa quarentena. Uma pergunta complexa essa, hein? De que forma ajudar as pessoas que moram comigo a lutar contra as suas angústias? Eu acho que
primeiramente, que tipo de angústia é essa? Eu acho que escutar o outro, tentar entender o que está se passando, é o primeiro ponto, né? Você tentar entender o que ele está sentindo para saber o que você pode fazer diante disso. Então, eu acho que é um ponto. Se é uma ansiedade, tentar entender o que é ansiedade, né? Acho que ela, não sei se ela usou a palavra ansiedade, Sim. mas o que é ansiedade? A ansiedade ela envolve vários tipos. Né? Então, quanto mais você consegue se conscientizar daquilo que você está se tratando, daquilo que você está se direcionando, você consegue desenvolver mais ferramentas para ajudar. Gabriela, Essa angústia. espera só Oi. um pouquinho. A gente tem 20 segundos. Eu vou propor o seguinte: se você Eita! puder, a gente abrir a live de novo, só para a gente concluir então as perguntas, despedir, pode ser? Você tem uns Tá, mas dá para minutinhos salvar aí? essa, dá para salvar Sim, sim. essa. Aí o Ah, pessoal então tá. volta. Você que está na live, então volta, a gente responde as perguntas. O Joe Santos, o pessoal que mandou as perguntas, manda